Fala pessoal, eu sou a Lilian do Entre Livros e Serras e hoje eu vim conversar com você sobre o livro Psicose, do Robert Bloch. Psicose é um livro escrito em 1959 pelo Robert Bloch, mas que é mais conhecido pela adaptação para o cinema, feito pelo Hitchcock, logo no início da década de 90. O Hitchcock, quando ele leu esse livro, ele ficou fascinado pelo plot. Ele comprou 3.000 exemplares que foram editados, trancou dentro de uma casa que ficava a uns 4 quarteirões da casa dele para que ninguém soubesse qual era o final do livro. Ele adaptou o roteiro do livro para o cinema, ofereceu para várias gravadoras, mas ninguém deu bola para ele. E aí o cara acabou assim hipotecando a casa dele para investir o dinheiro na produção do filme, né? Arriscou a vida dele nisso. E acabou que deu super certo, foi assim o filme que colocou a carreira dele no ar mesmo. Várias cenas que são emblemáticas, né? Uma delas é aquela da menina no chuveiro, e aí chega aquela faca com a musiquinha. Todo mundo conhece. Enfim, a edição da Dark Side ela foi feita em 2013. A Dark Side tem 2 edições para esse livro. Uma é essa edição aqui, que é a Classic Edition, e a outra é a Limited Edition. Essa edição aqui ela tem a capa de brochura mesmo, tá? A capa dela é um ralo, cheio de sangue, né? Que faz referência àquela cena do banheiro. Logo no início aqui a caveirinha, que é de praxe, né? Da Dark Side Books. Depois vem uma página aqui escrito o título mesmo, Psicose. E 2 páginas inteiras com a casa do Norman Bates. E mais uma página com o desenho do ralo, que faz referência à principal cena do filme. A Limited Edition, ela tem uma capa preta, uma capa dura, que é toda preta escrito Psicose de vermelho. Então eu acabei escolhendo a Classic Edition mesmo ela sendo brochura, porque eu achei essa capa maravilhosa. A história é centrada na história do Norman Bates, que é dono de um hotel junto com a sua mãe. Esse motel ele fica numa estradinha super deserta, porque foi construída uma estrada alternativa a esta, que se tornou uma autoestrada muito mais frequentada. Pouquíssimas pessoas passam por aquele local, fazendo com que o Norman Bates, atualmente, assim, ele seja muito pouco frequentado. Então a história ela já começa com uma discussão entre o Norman Bates e a mãe dele a respeito deles não terem vendido o motel quando eles tiveram a oportunidade. E o Norman ficou revoltado com a mãe dele porque ele queria ter vendido o motel e acabaram perdendo dinheiro com isso, né, com a não venda do local. Em seguida, a história se passa para Mary. A Mary ela é uma secretária em uma empresa e ela é muito pobre, ela viveu assim muitas dificuldades ao longo da vida dela para cuidar da mãe dela, e a mãe dela morreu, ela se sacrificou para que a irmã pudesse estudar na faculdade e nada dá certo na vida dela, né? Ela está sempre em busca de algo melhor e nunca consegue chegar lá. E aí ela conhece o Sam, que é um cara que mora numa cidade vizinha ao Bates Motel, na cidade que se chama Fair Valley. Ela fica apaixonada pelo Sam, ela conhece ele num cruzeiro marítimo, fica apaixonada por ele e eles logo de cara decidem que vão se casar. Só que o Sam tá cheio de dívidas que foram deixadas pelo pai dele. Ele combina com a Mary que ele vai primeiro sanar essas dívidas, vai trabalhar muito, sanar elas, para em seguida eles comprarem uma casa e engatarem um casamento. Só que isso nunca acontece, já faz 2 anos que ele está tentando sanar essas dívidas e ainda não conseguiu, e a Mary fica meio revoltada com isso. E essa cidade onde ele mora fica a mais ou menos 1.000 quilômetros da onde a Mary mora. Então ela só foi lá encontrar com ele uma vez na vida, assim, no resto eles ficam se comunicando por cartas. E aí a Mary está então em mais um dia de serviço, o patrão dela é uma pessoa muito rica que trabalha com apólices de seguros, e ele recebe uma apólice de $40.000. E ela resolve roubar esse dinheiro. Como era uma sexta-feira, ela decidiu que ela falou para o patrão dela que ela iria depositar esse dinheiro no banco, só que ela foi a caminho do banco e resolveu fugir com o dinheiro. Então, quer dizer, o patrão dela só ia saber que ela roubou o dinheiro na segunda-feira, ela ia ter um tempo longo para conseguir fugir dessa situação. Aí ela pega o carro dela, sai pela estrada e decide ir atrás do Sam. Ela ia criar uma história para ele de que ela recebeu uma herança e que aí ela ia sanar as dívidas deles e eles iriam se casar. Só que no caminho, né, para a cidade onde o Sam mora, ela trocou de carro várias vezes tentando despistar, né, quem fosse seguir ela, né, atrás do dinheiro. E acabou que no meio de uma tempestade ela se perdeu
E ao invés de pegar a autoestrada que ia para Far Valley, ela pegou a estradinha abandonada que ia para o Bates Motel. E aí, de madrugada, ela bate na porta do Norman e o Norman recebe ela no motel. Ela paga $7 pela noite, né, bem baratinho. E como não tem nada para comer naquela região, o Norman convida ela para jantar com ele, na casa dele que fica atrás do motel. E ela resolve aceitar. Aí ela vai. Só que nisso acontece um problema. A mãe do Norman, ela é meio leve da cabeça, assim. E ela não gosta de mulheres. Ela vive colocando na cabeça do Norman de que toda mulher é vagabunda, que ele não deve ficar com mulher nenhuma, porque as mulheres tornam os homens impuros. E o Norman, ele fica confuso com relação a jantar ou não com ela, né? Mas ele acaba jantando. E para não ter confusão com a mãe dele, ele prende ela no quarto. Ele tranca ela. Aí ele janta com a Mary, ele fica todo apaixonado com ela, só que assim, ele já tem 40 anos e nunca ficou com mulher nenhuma. Então ele fica super, toda hora ele cora, ele fica super tímido com ela. Até que ele começa a conversar com ela sobre as coisas que a mãe dele faz. A mãe dele já é uma senhora de idade, já não tem a mente muito boa mais. E ela vai e sugere para ele que ele deve colocar a mãe dele num asilo ou no hospital psiquiátrico. Aí o Norman fica louco, ele começa a xingar ela, bate na mesa e tal. E logo em seguida ele já arrepende, porque ele vê que a Mary fica assustada e ela fala que vai ir pro quarto dela dormir. Ele insiste para ela não ir e tal, mas ela acaba indo mesmo. E aí começa, né, o grande suspense da história. O que eu vou falar aqui não é bem um spoiler, né, porque todo mundo sabe o que acontece aquela cena do chuveiro, que é logo no início do livro. A Mary vai pro quarto e vai tomar um banho. O Norman, ele fez um buraquinho na parede por onde ele fica observando ela tomar banho. Aí ele fica todo nervoso, começa a suar, vendo ela lá tomando banho e tal. Até que ele tava bebendo, né, ele pega e desmaia de bêbado. E aí passa por uma cena em que a Mary tomando banho, ouve alguém entrando no banheiro e a fumaça do banheiro começa a dissipar, aí ela vê o rosto de uma velha, toda maquiada, com uma faca na mão. E a faca arranca a cabeça dela. O Norman, né, ele acorda no dia seguinte, descobre o que aconteceu, descobre que a mãe dele destrancou o quarto e foi lá e matou a Mary. E para a mãe dele não ser presa, né, ele justifica, ele se auto-justifica, né, falando que a mãe dele é velha, é doente, ela não fez aquilo por mal. Ele resolve sumir com o corpo da Mary. Coloca ela dentro do carro e joga o carro em um pântano e espera o carro afundar na areia desse pântano. Sem saber que ela tem $40 mil dentro do carro. Passada uma semana, a irmã da Mary aparece lá em Fair Valley. Ela se chama Lila e ela vai atrás do Sam procurar a Mary, que está sumida. E atrás da Lila aparece um investigador contratado pela empresa onde a Mary trabalhava, procurando também por ela. E esse investigador já descobriu que ela vendeu carros no caminho e descobriu que ela foi parar na estrada onde está o Bates Motel, né? Então esse investigador combina com a Lila e com o Sam que ele vai no Bates Motel procurar pela Mary. E aí começa, né, uma verdadeira caçada em busca de onde está a Mary. Enquanto o investigador está trabalhando nisso, a Lila fica toda preocupada, ela e o Sam também tentam encontrar a Mary. E aí começam alguns novos assassinatos a acontecer naquela região, que torna a história ainda mais misteriosa e instigante. Se eu falar mais alguma coisa aqui vai ser super spoiler, então eu vou parar por aqui no plot da história, tá? Esse livro é sensacional, sensacional. A narrativa é muito, muito leve de ler, embora a história seja um pouco pesada. A forma como o autor escreve é muito sensacional, é muito legal. Ele tem uma história que é baseada numa história verdadeira, que é do Edward Theodore Gain, tá? Que é um assassino que está em outro livro que eu estou lendo, que é o Serial Killers, tá? Que é um assassino que tinha uma relação com a mãe dele muito complicada. A mãe dele era como era a mãe do Norman, né? Era uma mulher que odiava as outras mulheres, que incentivava o filho a não ficar com mulher nenhuma. E o Ed Gein, né, que era o assassino, ele tinha uma mente muito perturbada. Depois que a mãe dele morreu, ele ficou louco, tal, saiu matando um monte de gente. E esse mesmo personagem aí real, né, ele inspirou outros personagens fictícios, que foi o Hannibal e o Massacre da Serra Elétrica, né? Então são assassinos que tiravam a pele das pessoas para fazer roupas e tudo mais. Então esse livro aqui tem muita coisa interessante para se discutir. E psicologicamente, o Norman Bates e a mãe dele são personagens também muito complexos. Esse livro tem uma outra discussão também, né? Que é a questão de que a Lila, quando ela vai para Fairville
e conhece o Sam, eles começam a ter assim uma espécie de interesse em um no outro, né? E aí tem um pouco essa discussão de será que é justo isso? A cunhada tá meio que se envolvendo com o cunhado dela e ele também está envolvido com ela, que é bem legal também essa parte. O desfecho do livro também é um capítulo assim sensacional, puro terror psicológico, muito legal. E é isso, gente. É um livro muito recomendado, tá? Recomendo muito a leitura dele. É um livro muito curto. Ele tem menos de 300 páginas e a leitura é muito rápida. A diagramação do livro é muito boa, que favorece muito a leitura também. E eu espero que vocês gostem, que vocês leiam e gostem da leitura, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueçam de dar um like aqui nesse vídeo para ajudar o canal e se inscrevam, beleza? Obrigado, gente. Até mais.